volta com Acontece Regional, agora 7h41. E atenção, moradores de Taubaté e Tremembé. A ponte que liga as cidades está interditada devido à cabeceira, por conta das chuvas de ontem. Então, atenção, moradores de Taubaté e Tremembé, a ponte que liga as cidades, ela não tem como passar os carros nesse momento. Os agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas a ponte entre Taubaté e Tremembé. 7h42, para evitar que outros transtornos venham a acontecer com as chuvas de verão, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo realiza a Operação Chuvas Intensas. E quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é a Tenente Michele César, do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos. Bom dia, Tenente, muito obrigada pela presença. Ontem nós tivemos um caso trágico aqui em São José dos Campos, causado pelas chuvas, as 5 mortes no Rio Comprido. Existe uma maneira de evitar situações de risco à vida, como a de ontem? Sim, bom dia a todos, primeiramente. Como nós podemos evitar? Iniciou-se uma chuva forte, você mora numa área de risco, né? Já saia e vá para um local seguro. Se mora numa área de inundação, não espere a água subir até o ponto máximo. Saia e vá para um local seguro. Então, quem mora próximos à encosta, a morros, essa pessoa já tem que ficar em alerta quando começa a chover. Sim, na verdade, até antes das chuvas. Peça a vistoria a engenheiros, a prefeitura, a defesa civil e verificar se o local existe condição de moradia no caso de chuva. E se você mora próximo à encosta, né, durante a chuva, fique atento e qualquer sinal, saia de casa e vá para o local seguro. E esse é o objetivo dessa operação do Corpo de Bombeiros, que teve início já em novembro, ou seja, orientar a população, Tenente? Sim, a intenção qual que é? Diminuir ao máximo o número de mortes na região, né, e em todo o estado. Então, o Corpo de Bombeiros já começou a preparação já no mês de junho do ano passado, com aquisição de materiais, reconhecimento de áreas de risco e treinamento do efetivo, né? Então, a nossa operação de chuvas intensas de dezembro do ano passado e se prorroga até março, né, até diminuir as chuvas. Tenente, é importante a gente salientar também que muitas vezes o lixo doméstico jogado em local irregular, isso pode também contribuir para a enchente, não é? Sim, com certeza. Então a gente solicita à população que não jogue lixo em local irregular, que o lixo de sua residência, o lixo doméstico, seja colocado nas ruas próximo ao horário da coleta, porque caso de uma chuva esse lixo não vá para um bueiro. E sempre mantenha limpo calhas e bueiros próximos à sua residência. Tenente, a gente tem uma pergunta que chegou por SMS, a gente vai ver. Se eu estiver dirigindo nos dias de chuva forte, o que devo fazer? É a pergunta da Margarida de São José dos Campos. Primeiro lugar, sempre trafegue em local seguro, né? Se tiver uma área inundada, 20 centímetros de água já é o suficiente para quê? Molhar o assoalho do carro e molhar o motor. Isso vai fazer com que o seu carro pare. Meio metro de água, a grande maioria dos veículos já vão boiar. E 1 metro de água vai arrastar a grande maioria de veículos e caminhonetes. Por isso, o Corpo de Bombeiros orienta, não trafegue em local com água. Se encheu, feche o carro, tranque e vá para um local seguro. Não arrisque. Perfeito. Agora, o que fazer depois de uma enchente, por exemplo? A limpeza da casa é o primeiro passo, Tenente? Sim, se você teve sua casa inundada, né, saindo toda a lama, limpe como? Água e hipoclorito. Desinfete todo o material, né, inundado e desconsidere o alimento que foi contaminado. Perfeito. Quem não mora em área de risco também precisa tomar alguns cuidados quando começa a chover forte, principalmente com os eletroeletrônicos, Tenente? Sim, nós orientamos que desligue e retire da tomada, até para evitar que queime e, né, o princípio de incêndio no caso de um raio, uma descarga elétrica. Ontem a gente acompanhou também problemas que aconteceram na capital paulista por conta das chuvas fortes, ruas que viraram rios, totalmente alagadas. Nesse caso, as pessoas têm que fugir desses locais, não podem ficar trafegando onde está inundado? Não, nós orientamos que não trafegue em local inundado, nem seu carro e nem caminhe para essas áreas. Caso você tenha que sair para uma área inundada, tenha que percorrer, né, um caminho a pé, a gente orienta o seguinte, que faça utilizando, a gente chama de uma bengala de cego. Pode ser um pedaço de madeira, uma vassoura mesmo, que você coloque na frente do seu corpo para ver se não tem nenhum buraco ali. Dali para um local seguro. Perfeito. Se as pessoas que estão nos assistindo estão em locais de área de risco ainda, se elas acham que a casa apresenta algum problema, elas têm que entrar em contato com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, Tenente? Sim, nós orientamos que faça funcionamento para
para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros. Se você necessita, verifique que tem trincas, rachaduras na sua casa, pode acionar um engenheiro da Prefeitura Municipal também da sua cidade. Perfeito. Tenente Michele, um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada e um bom dia. A gente que agradece sempre. Bom, e agora é hora de saber se continua chovendo. Hora da previsão do tempo para esta quarta-feira em toda a região. Para hoje, continua o risco de chuva forte, principalmente entre a tarde e a noite. Durante a manhã, a nebulosidade marca presença, mas não impede o aumento das temperaturas. As máximas chegam a 27 graus em São Bento do Sapucaí e São Luís do Paraitinga, 28 em São José dos Campos e Aparecida e 29 graus em Ubatuba. O prefeito de Santa Branca, Odair Rocha, conhecido como Peixinho, falou pela primeira vez com a imprensa após deixar o presídio de Tremembé. Ele reassumiu o posto nesta terça-feira, depois de ficar preso por 2 dias. A polícia encontrou cocaína no carro oficial que ele conduzia no último sábado. Peixinho alega a inocência. Ao reassumir a prefeitura de Santa Branca, o prefeito Odair Leal da Rocha Júnior, conhecido como Peixinho, se recusou a responder perguntas da imprensa. Ele está solto devido à liberdade provisória concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado. Orientado por advogados, fez apenas uma declaração na tarde de hoje. Sobre este desagradável episódio, lamento muito que tenha ocorrido. Foi com muita tristeza que passei estes últimos dias, preso e acusado de um crime que não cometi. A população me conhece e sabe que eu jamais deixaria de corresponder à confiança que foi depositada em mim. Sou inocente e tenho fé que conseguiremos provar a minha inocência. De acordo com a Polícia Civil de Jacareí, Peixinho já cumpriu pena por homicídio e tem 9 passagens pela polícia. A última prisão ocorreu na tarde de sábado, após o prefeito ter agredido uma equipe de TV na rodovia Nilo Máximo, que liga Santa Branca a Jacareí. A polícia militar foi acionada ao local e revistou os veículos dos envolvidos na briga. No carro oficial foram encontrados 35 pinos de cocaína, próximos ao banco traseiro. A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Jacareí. Ele ficou preso por 2 dias na Penitenciária 2 de Tremembé. A suspeita de envolvimento de Peixinho com o tráfico de drogas e a utilização indevida do transporte da prefeitura continua a causar surpresa entre a população de Santa Branca. Eu acho que ele é uma das pessoas que ajuda muita gente, principalmente a gente que é pobre, né? Que é uma pessoa que realmente ele é dos pobres mesmo. Eu não tenho nada que falar dele, pelo contrário. Implantaram droga no carro dele porque eu conheço ele bem, ele me ajudou muito, desde a minha gravidez, ele sempre me ajudou. Não tenho nada para falar dele, eu acredito nele. Cabe à justiça, somente a justiça que vai falar se ele é inocente ou não. Para mim ele é uma pessoa excelente. Vai dar a decisão, ver se tudo isso é verdade, se é verídico mesmo o fato. Para mim foi armação. A advogada não quis se pronunciar sobre as medidas a serem adotadas pela defesa. 7h49, mais uma vez alertando moradores de Taubaté e Tremembé. A ponte que liga as duas cidades está interditada por conta das chuvas fortes, mas já há sinalização no local. E agora é hora de saber onde foram instalados os radares móveis no trânsito de Jacareí nesta quarta-feira. A fiscalização está programada para 3 locais da cidade. Um equipamento está na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Luiza. Outro radar foi colocado na Rua Moisés Ruston, no Parque Itamaraty. E um terceiro está na Rua Dom Pedro II, no bairro Jardim Leonídia. E veja a seguir no Acontece Regional as vagas de emprego disponíveis em algumas cidades da região na nossa agenda. A hora certa para você, 7h50. O Acontece Regional volta em instantes.